Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos começar nossa aula 11 da disciplina Linguagem de Programação Web. Essa aula, os slides já estão lá no Google Class, Google Sala de Aula, e ela é destinada a resolver exercícios sobre tratamento de requisição em PHP. Então, a questão de validação dos dados do formulário, validar os dados que o usuário colocou em cada campo do formulário, tá bom? O slide então é aula 11. Aí eu tenho esses três exercícios, né? Que já foram da aula passada, da aula de semana passada, em que vocês tinham apenas que capturar os dados do formulário usando o método get ou post e imprimir esses dados. Daí a proposta da aula de hoje é capturar esses dados do formulário, mas verificar se o usuário atendeu a algumas restrições. Então, cada questão, cada exercício tem algumas restrições que devem ser atendidas. Tá ok? Vamos começar então na questão 1. Aí o importante aí é que vocês liguem um Apache, né? Ativem um Apache e coloquem todos os arquivos dentro da pasta htdocs. Vou abrir um editor de texto e vou colocar ele, vou salvar ele como validação questão 1.php. Vou salvar no lugar correto, como, mais uma vez, reforçando aí, eu uso Linux, não é na pasta htdocs, é em outro local. Então, PHP aula 10, pronto. Validação questão 1.php. Ok, vou abrir as tags PHP. Perfeito. E agora eu vou lembrar um pouquinho desse formulário, ok? Então vamos abrir esse formulário, tem um campo nome, campo e-mail, campo website, campo comentário. Então vamos primeiro tratar o campo nome, ok? Tá. Lembrando daquela consideração, né, daquela variável que a gente usa para verificar se os dados estão todos corretos ou não. Então dados igual a true. E agora eu já posso capturar o meu campo nome. Então, tamanho nome recebe strlen, que calcula o tamanho da string, né? Então vai calcular o tamanho do nome que o usuário digitou. Ok? E eu tenho que verificar o intervalo, né? Ele tem que estar entre 5 e 40 caracteres. Então vou fazer um if tamanho nome for menor que 5 ou tamanho nome for maior que 40, eu exibo uma mensagem de erro e seta a variável dados para falso. Então, o campo nome deve ter entre 5 e 40 caracteres. E aqui eu concateno com o BR para pular uma linha. Dados igual a falso. Tranquilo? Então, nesse momento aqui eu estou validando o campo nome. Estou falando o seguinte, olha, se o usuário digitou um nome com menos de 5 ou mais de 40, vou exibir uma mensagem de erro para ele. Então, se foi menos de 5, né, ou maior que 40, exibe essa mensagem e agora eu tenho os dados que o usuário digitou como falso. Tranquilo? Tá. Próximo aí é o campo e-mail. O campo e-mail a gente já fez na videoaula passada, né, da aula 10. Então tem essas três restrições. Vamos fazer essa aqui primeiro e depois a gente faz as outras. A primeira tem que ter, o campo e-mail tem que ter 10 caracteres ou mais. Então eu tenho que saber qual o tamanho do e-mail que o usuário digitou para mim. Então, tamanho e-mail recebe strlen, cifrão post, campo e-mail. Fechei aqui, posso fazer o if. Então, se tamanho e-mail for menor que 10, eu exibo uma mensagem de erro, ok? Por que menor que 10?
porque ele tem que ter 10 caracteres ou mais. Então, se ele tiver menos do que 10 caracteres, eu exibo uma mensagem de erro e seto a variável dados para falso. Então, a mensagem de erro eco. O campo e-mail deve ter no mínimo 10 caracteres. Pulo linha, né? E seto dados igual a falso. Tranquilo? Tá. Nesse caso, eu tratei apenas uma das restrições do campo e-mail. Eu tenho que tratar essas outras duas, né, que caracterizam o e-mail, que é ter o caractere arroba e ter o caractere ponto. Tá ok? Então vamos lá. Vou criar uma outra variável chamada e-mail para receber exatamente o conteúdo que o usuário digitou. Tá bom? Por que não pode ser essa mesma variável aqui? Essa daqui eu não estou pegando o que o usuário digitou. Eu estou pegando o tamanho do que o usuário digitou. Tá bom? Mas com o tamanho eu não consigo saber se tem arroba e se tem ponto. Então tem que usar essa outra variável para receber exatamente o que o usuário digitou e perguntar se tem esse arroba e se tem esse ponto. E aí, para verificar isso, né, para verificar a ocorrência de um caractere em um texto, eu tenho a função strPos, né, que já está pronta, já é pronta do PHP, que ela faz essa verificação para mim. Então, strPos, eu passo o e-mail, passo o caractere que eu quero e a posição da busca. Se isso daqui me retornar zero, significa que eu não tenho esse caractere ponto no e-mail. Tranquilo? Então, se retornar zero ou vazio, quer dizer que eu não tenho. Então, se eu não tenho ponto, eu tenho que exibir uma mensagem de erro. Ou, se eu não tenho arroba, mesma coisa. Tranquilo? Então, aqui, ó, eu vou exibir a mensagem de erro. Ó. O campo e-mail deve ser preenchido corretamente. Concateno compilado de linha e seta variável como falso. Nesse sentido, agora eu já tenho, como é que fala? Eu já consigo atender essas três restrições. Então, se não atender alguma delas ou todas elas, eu exibo uma mensagem de erro para o usuário. O próximo aí é o campo website, tem que ter 10 caracteres ou mais. Então veja que é idêntico a essa primeira restrição do e-mail. Então vamos só adaptar isso aí, tá ok? Vamos pegar aqui, ó, essa parte, usar o Ctrl C, Ctrl V adaptado, então tamanho website, campo website, tamanho website e o campo website. Tranquilo? Então é só uma adaptação do campo e-mail, porque os dois eles têm que ter no mínimo 10 caracteres, tanto o campo e-mail quanto o campo website. Bom, então aí o próximo é o campo comentário. O campo comentário ele tem uma margem, né? Tem que ser entre 30 e 100 caracteres. Podemos aproveitar do campo nome, ó. O campo nome tem que ter entre 5 e 40. Então vamos pegar esse daqui e fazer um Ctrl C, Ctrl V adaptado. Colocar um espaço aqui entre eles para ficar mais fácil entender. Pronto. Tamanho comentário. Então, tamanho comentário recebe campo comentário. O campo comentário com acento, né? Deve ter entre 30, né? 30 e 100 caracteres. 30 e 100 caracteres. Então, deixa eu ver se eu coloquei tudo. Tamanho comentário, campo comentário. Tamanho comentário, tamanho comentário. Campo comentário deve ter entre 30 e 100 caracteres. Exatamente como eu pedi aqui no exercício. Tá ok? Então, depois que eu fiz essas restrições aqui, né? Coloquei mensagens de erro se o usuário não respeitar. Eu tenho que verificar se o usuário respeitou ou não. Como que eu faço isso? Bom, vou verificar se a variável dados ela é verdadeira. Então vamos lá. Se ela é verdadeira, significa que ela não entrou em nenhum if.
tá bom? Porque ela começa em verdadeiro, ela só se torna falso se ela entrar em algum dos ifs, se algum dos ifs der verdadeiro. Então, se não entrou aqui, quer dizer que o usuário digitou todos os dados de forma correta. Então, vou exibir a mensagem de sucesso para o usuário. Formulário enviado com sucesso. Se não, quer dizer que o usuário não digitou os dados de forma correta, tá bom? Nesse caso, eu vou criar um link para ele voltar ao formulário e colocar os dados corretamente. Daí, como eu falei na videoaula passada, para criar link é aquela tag A que a gente usa no HTML. E aí o PHP eu posso muito bem colocar comandos HTML, né, dentro do código PHP. É só colocar dentro da instrução echo, ok? Então echo tag A, o href seria a página, né, que eu quero voltar. Então questão 1.html, fecha a tag e coloca a mensagem. A mensagem que vai ser exibida em azul, né, o link, né, que vai ser exibido. Clique aqui para voltar no formulário. E aqui eu fecho a tag A. Ok? Então é essa daqui, ó, é a validação da questão 1. Vou abrir a questão 1 aqui também, para a gente relembrar ela. Pronto, questão. Então, são esses os campos aqui: campo nome, campo e-mail, campo website, campo comentário. Campo nome, opa. Campo nome, campo e-mail, campo website, campo comentário. Tá tudo ok, então vamos testar lá no navegador. Localhost /php /aula 10. Questão 1.html. Vou enviar o comentário. Apareceram as mensagens de erro. O campo nome deve ter entre 5 e 40 caracteres. Vamos colocar Matheus, né? Guedes Vilas Boas. Deu certo. O campo e-mail deve ter no mínimo 10 caracteres e deve ser preenchido corretamente. Corrigiram os erros do campo e-mail. O campo website deve ter no mínimo 10 caracteres. Vou colocar a intranet, tá ótimo. Respeitou, ok. E o campo comentário deve ter entre 30 e 100 caracteres. Então, para testar isso aí, eu vou colocar uma palavra, sei lá, palavra, tá ok. Palavras são 7 caracteres, 7, 14, 21, 28 e 35. Pronto. Respeitei todas as restrições de todos os campos do formulário. Ok? Então, esse primeiro exercício aí é bem simples, né? Não tem muita complicação. Vamos passar para o próximo exercício. Próximo exercício. Valide os campos seguindo os seguintes critérios. Então, aqui tem alguns campos diferentes, tá bom? E aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nada tão difícil. Vamos criar um documento, né? Um arquivo PHP. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos lá para a questão 2. Vou fechar aqui os arquivos da questão 1. Vou abrir a questão 2 aqui. Os campos, né? E aqui eu vou colocar meu código PHP para validar ele. Então, abro a tag PHP. Seto dados inicialmente como verdadeiro. Inicialmente o usuário não digitou nada errado, né? E aí eu faço a primeira verificação. A primeira verificação é se o campo login tem entre 5 e 10 caracteres. Então vamos lá. Tamanho login é igual a strlen cifrão underline get, tá bom? Então na questão 2 eu usei o método get. Então aqui eu vou usar o método get também para obter as informações do formulário. E aí eu coloco aqui o nome do campo. O nome do campo é campo login. Tranquilo? Sem ter um parênteses a mais aqui. Então,
Vamos voltar aqui. Campo login. Campo underline login. Igual tá aqui. Então, o campo login, ele tem que ter entre 5 e 10 caracteres. Vamos fazer essa validação. Se tamanho login for menor que 5 ou tamanho login for maior que 10, significa que ele está desrespeitando essa restrição. Eu vou mandar uma mensagem. O campo login deve ter entre 5 e 10 caracteres. Concateno com a pulada de linha. Ok. E seto dados como falso. Nesse momento, o usuário não tem todos os dados corretos. Tranquilo esse primeiro? Ok. O próximo aí. O campo senha tem que ter entre 6 e 8 caracteres. Vamos pensar nessa restrição primeiro. Por que pensar nela primeiro? Porque ela é muito parecida com a restrição de cima, que é o tamanho de login. O tamanho do login tem que ser entre 5 e 10 e o tamanho da senha entre 6 e 8. Então, posso usar o Ctrl C, Ctrl V adaptado. Então, entre 6 e 8. E aí, aqui é o tamanho da senha. Tamanho senha, campo senha, tamanho senha, tamanho senha. E o campo senha deve ter entre 6 e 8 caracteres. Tranquilo? Tá, deixa eu só ver se tá escrito esse nome mesmo no atributo name. Atributo name, esse atributo aqui tá com o nome campo underline senha. Então tá certo. Beleza? Tá, vamos pensar na outra restrição. Não pode ser igual ao valor do campo login. É uma coisa que a gente não viu ainda, mas não é difícil fazer. Vamos lá. O campo login eu posso obter usando o cifrão underline get campo login. Então vamos pegar isso aqui pra gente, ó. Login recebe cifrão underline get campo login. Ok? E mesma coisa para senha, cifrão underline get campo senha. Tranquilo? Então nesse momento eu estou pegando o que o usuário digitou no campo de login e o que o usuário digitou no campo de senha. Novamente, eu não posso pegar isso daqui, por quê? Porque aqui é o tamanho, né? O tamanho da sua senha. E aqui é o tamanho do seu login. Ou seja, a quantidade de caracteres que tem no seu login e a quantidade de caracteres que tem na sua senha. Eu não quero saber isso agora. Eu quero saber o conteúdo que tem no seu login e o conteúdo que tem na sua senha. Para não permitir que eles sejam iguais. Tranquilo? Tá, vamos lá. Vou fazer um if. Se cifrão login for igual a cifrão senha, mensagem de erro. O campo login o campo senha, né? Não pode ser o mesmo, não pode ter o mesmo conteúdo do campo login. Concateno com uma pulada de linha. Tá? Concateno com a pulada de linha. E seto dados como falso. Ok, vamos passar para o próximo exercício. Próximo exercício não, né? Próxima restrição. O campo tipo deve ser preenchido, que é porque o campo tipo, né? Deveria ser o campo status. Só que o campo status ele já vem automaticamente marcado como inativo. Então, ou ele é inativo ou ele é ativo. Então, vamos dizer assim que se o usuário não marcar, é considerado que ele já é inativo. Então, não preciso validar esse campo status. Eu já vou para o próximo campo, que é o campo tipo. Então, tem que verificar nessa restrição aqui, ó, se o usuário clicou em alguma das três opções, em algum dos três botões. Isso que a gente vai fazer agora. Vamos ver aqui qual é o nome desse campo. Então, o nome desse campo é campo underline usuário. E tem esses três possíveis valores, T, P e A. Vamos lá. Então, vamos capturar os dados. Campo, né? Vou colocar só usuário. O usuário recebe cifrão underline get campo usuário.
E eu faço um if. Como assim um if? De que forma? Eu vou verificar se o usuário, o valor de usuário, se ele é P de professor, A de aluno ou T de técnico. Se ele não for nenhum dos três aqui, ó, nenhum desses três valores aqui, quer dizer que o usuário não preencheu nada, não marcou nenhum dos três botões. Ok? Vamos lá. Se cifrar um usuário for diferente de P e cifrar um usuário diferente de T e cifrar um usuário diferente de A, então quer dizer que o usuário não selecionou uma das três opções. Então, o campo usuário deve ser preenchido. Seta variável dados como falso. E aqui é uma observação importante, ó, só para vocês lembrarem. É que eu estou considerando esse símbolo aqui para significar, né, o diferente, né, ser diferente, mas eu poderia colocar esse símbolo aqui também. Tranquilo? No PHP tem essas duas formas de representar se as coisas são diferentes ou não. De perguntar, né, se são diferentes ou não. Ok, vamos passar para a próxima validação. Campo data deve ser preenchido. Então, nesse campo data deve ser preenchido, vamos considerar que tem que colocar alguma coisa lá. Ok? Vamos lá. Então, data é igual a cifra underline get, campo data. Vamos ver se é esse nome que está lá no formulário. É campo underline data. Perfeito. Então vamos verificar se não está vazio. Como que eu verifico isso? Bom, se cifrão data for igual a vazio, né? Igual a nada, então quer dizer que não foi preenchido. Aí eu exibo a mensagem de erro. Campo data deve ser preenchido. E seta a variável dados como falsa. Tranquilo, vamos para o próximo. O próximo é o campo perfil, que é esse campo aqui, ó. Ou ele é convidado ou ele é administrador. Ele é muito parecido com o campo tipo, tá bom? Então vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V adaptado. Deixa eu mudar aqui para campo tipo, né? Fica melhor. E o próximo aqui é o campo... Esqueci o campo perfil, ok. Então, perfil recebe campo perfil. O campo perfil deve ser preenchido. E aqui são duas possibilidades apenas, e não três. Quais são as duas possibilidades do campo perfil? As duas possibilidades são convidado, que tem o valor C, e administrador, que tem o valor A. Então vamos mudar lá na validação. C e A. Então, se o usuário não selecionou nem o convidado e nem o administrador, nenhum dos dois, quer dizer que ele não marcou ainda uma das duas opções. Então eu vou falar com ele que ele tem que preencher o campo perfil. Só um minuto. Tá, então campo perfil eu preenchi. Aí tem os próximos dois campos. O campo observações é tranquilo, a gente já fez na questão 1. E tem o campo módulos que a gente não fez ainda, mas a gente faz também que não é complicado. Vamos no campo observações, tem que estar entre 50 e 150 caracteres. Então qual que é o campo mesmo? O campo observacões, né? Então lá. Tamanho observações. Recebe, eu quero saber o tamanho, então usa a função strlen. Cifra underline get, campo observações. Fecho aqui e verifico, né? Se tamanho observações for menor que, esqueci, menor que 50, ou tamanho observações for maior que 150, eu exibo a mensagem de erro, né? Echo, o campo observações
deve estar, o tamanho do campo não é melhor, né? Deve ter. Então, campo observações deve ter entre 50 e 150 caracteres. E aí concateno com a pulada de linha e seta variável dados como falsa. Ok? Beleza. E a última validação é campo módulos, que aí é aquele campo que a gente tem um vetor, né? Então tem um vetor por quê? Porque o usuário pode marcar mais de uma opção. Então, se ele pode marcar mais de uma opção, eu tenho que ter um vetor para armazenar todas as opções que ele marcou. E aí, minha restrição é que deve ser selecionado no mínimo um módulo. Então, o tamanho do vetor tem que ser de no mínimo 1. Tranquilo? Vamos lá, então. Deixa eu ver o nome do campo. Campo, underline, módulos. Então, vou colocar aqui. Cifrão módulos recebe cifrão, underline, get, campo módulos. E aqui eu verifico se a função já pronta do PHP, que verifica o tamanho do vetor, é a função sizeOf, que significa tamanho de. Então eu quero saber o tamanho do vetor, quantos elementos que eu tenho no vetor. Então isso daqui retorna a quantidade de elementos que tem no vetor. Se isso daqui for menor que 1, significa que o usuário não preencheu nenhum módulo. Então tem que exibir a mensagem de erro. No campo módulos, deve ser marcado pelo menos um módulo. E concateno com a pulada de linha e seto dados como falso. Aqui no final eu faço aquela mesma ideia, né? Verifico se todos os dados foram verdadeiros ou se ele digitou algum dado de forma incorreta. Então, se dados for igual a true, coloco formulário enviado com sucesso, exclamação. Se não, eu crio um link, né, para voltar para a primeira página, para a página do formulário. Então, echo a href, o nome do arquivo que está o formulário, então é questão 2.html, fecha a tag A e coloco uma informação, que vai ser a informação que vai aparecer no link. Clique aqui para voltar no formulário. E aqui eu fecho a tag A. Ok? Vamos testar se funciona. Vamos lá no navegador e colocar nesse momento questão 2. Vou apertar em cadastrar. Apareceram todas essas questões erradas. Vou colocar o login com 6 caracteres. Então, vou colocar o login como sendo Matheus. Vou colocar Matheus. Então, Matheus são 7 caracteres. Sumiu a restrição do campo login. Senha tem que ter entre 6 e 8. Vou colocar Matheus também. Vamos ver se ele está conseguindo tratar a questão que o login não pode ser igual a senha. Olha lá, o campo senha não pode ter o mesmo conteúdo do campo login. Então tá ok. Vamos mudar a senha, vou colocar aqui goiaba. Deu certo, né? Agora ele avisou que o campo tipo deve ser preenchido. Campo tipo, colocar professor. Deu certo, sumiu. Daí aqui o campo senha voltou a aparecer. Por que que voltou a aparecer? Porque ele sempre apaga a senha. Então se eu voltar aqui, ele não vai aparecer a senha, mesmo que eu tenha digitado anteriormente. Não tem problema, aqui a gente faz no final. Data de criação. Então está aparecendo ainda que o campo não foi preenchido, o campo data. Então vou colocar aqui 31 de março. Sumiu a mensagem, agora apareceu o campo perfil, deve ser preenchido. Vou marcar administrador. Sumiu também. Agora apareceu o campo observações, deve ter entre 50 e 150 caracteres. Vamos colocar aqui um texto. Palmeiras, são 9, né? Então 9, 18, 27, 36, 45, 54. Sumiu também. E agora no campo módulos deve ser marcado pelo menos um módulo.
Então, vou marcar 2 módulos. Deu certo. Agora eu vou colocar uma senha entre 6 e 8 caracteres para validar todo o formulário. Então, goiaba, né? Goiaba, formulário enviado com sucesso. Ok? Tranquilo? A terceira questão, ela não tem nada de diferente em relação à segunda e ou à primeira questão. Então, eu vou colocar as três, né, as três resoluções no Google Sala de Aula, tá bom? Mas nessa videoaula eu vou fazer apenas, né, já fiz a resolução da questão 1 e da questão 2. Aí vocês verifiquem essas duas questões, se tiverem dúvidas me mandem mensagem e tentem fazer a questão 3 e depois confiram, né, verifiquem se está parecido, né, ou se está na mesma lógica da resolução que eu fiz e coloquei no Google Sala de Aula. Tranquilo? Bons estudos e até a próxima aula.